dar o play nesse episódio, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Viveração Podcast. O papo de hoje é sobre sexualidade, nesse momento em que o mundo está de pernas pro ar. A sexualidade é um aspecto importante na vida de muitas pessoas. Pode parecer bobagem, mas com isso a gente quer dizer muitas coisas. Quando falamos em sexualidade, estamos nos referindo ao modo como nos sentimos e nos relacionamos com nosso próprio corpo. Mas também pode ser que quando alguém fale em sexualidade, esteja se referindo à nossa orientação sexual, ou seja, as pessoas por quem nos sentimos atraídos. E também pode ser que estejamos falando sobre nossas práticas sexuais, sejam elas acompanhadas ou solitárias. Enfim, é um universo de coisas e cada uma delas é importante a seu modo nas nossas vidas. Por conta da nossa formação histórica e de como certos valores fizeram parte da sociedade em que vivemos, para muitas pessoas falar sobre sexo é algo complicado ou constrangedor. E essa dificuldade de falar sobre esses temas que são tão importantes, mas ao mesmo tempo tão fechados, cria problemas para a nossa vida cotidiana. No momento que vivemos agora, por exemplo, em que as restrições ao contato com outras pessoas são parte das formas que temos disponíveis para nos proteger e evitar o avanço da pandemia de Covid-19, como é que a gente negocia os riscos de transmissão do vírus com nossos próprios desejos? As autoridades públicas têm algum papel nessa conversa? Se sim, qual é? Para responder essa pergunta, a gente trouxe para a roda 3 convidados. O primeiro deles é o Alan Silveira, que é psicólogo e atua em um serviço da rede de aconselhamento para HIV/AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis em Curitiba. Nosso segundo convidado é o Vitor Hugo Barreto, que é antropólogo na Universidade Federal Fluminense e tem pesquisa sobre práticas sexuais, risco e saúde entre homens. Por fim, a gente chamou também o Breno Gonçalves, que é da equipe do podcast e tem desenvolvido pesquisas na área de virologia na Universidade Federal do Paraná. E não se esquece de dizer o que você achou desses e dos outros episódios nas nossas redes sociais ou no nosso grupo do Telegram. Por lá, a gente pode continuar essa conversa e ir aprofundando a discussão. Todo mundo pronto? Eu sou o Guto e você está no Viveração. Primeiro, obrigado por aceitarem o convite. Se vocês quiserem se apresentar, quem começa? Bom, eu sou o Vitor, eu sou antropólogo. Minhas pesquisas são relacionadas à área de gênero e sexualidade. Eu fiz uma pesquisa no mestrado sobre prostituição masculina, um doutorado sobre práticas sexuais coletivas e agora no pós-doc eu venho pesquisando mais relacionado a questões de saúde, né? Principalmente práticas sexuais tidas como de risco, né? E como são as formas de cuidado, de prevenção, enfim, como a PrEP também aparece nesse cenário. Bom, é isso. Gente, vamos lá, eu sou o Alan, sou psicólogo, atuo como aconselhador através do projeto Aura e Agora, da Fundação Oswaldo Cruz, aqui no COA, em Curitiba, que é o Centro de Orientação e Aconselhamento, um serviço. E dentro desse mesmo serviço, eu atuo também pelo Estudo Combina, que daí é um projeto da USP, através do qual a gente fez a implantação da PrEP. Além da minha atuação ali no COA, já há alguns anos, eu atuo também na parte clínica, como psicanalista. Breno, você não quer se apresentar? Então, eu me chamo Breno, eu sou estudante de Ciências Biológicas na Universidade Federal do Paraná. Sou auxiliar de comunicação no projeto Viveração, faço iniciação científica no Instituto Carlos Chagas, né, Fiocruz, faço introdução à docência na UFPR e já fiz uma pesquisa com dados, né, de ISTs no município de Curitiba, uma pesquisa que está para ser publicada logo mais por meio de artigos.
antes de começar a falar sobre sexualidade propriamente dita, eu pensei em fazer uma provocação para vocês sobre o conceito de saúde, né? Geralmente, as pessoas entendem saúde como ausência de doença. Vocês concordam? Eu não concordo com essa definição. Eu acho que saúde é um conceito muito mais amplo do que simplesmente não apresentar uma patologia. Que eu acredito que existe um meio termo. A pessoa pode não estar adoentada ou com um quadro que seja definido, né, como uma patologia, mas ela também não pode estar, talvez, com uma definição de alguém que está no seu máximo de bem-estar. Então, acho que existe ali um meio termo que deve ser levado em consideração quando a gente fala sobre saúde. Eu concordo bastante com o que o Breno trouxe. Isso até acaba sendo um consenso, e existem vários documentos que ajudam a gente a conceituar o que seria então a saúde, e isso que o Breno trouxe está contemplado nesses documentos, né? A gente precisa entender que o sujeito ele está inserido num contexto social, histórico, político, e isso tudo vai influenciar o quadro dessa pessoa, na saúde dessa pessoa. Então, definitivamente, a coisa está para além da ausência de doença. Bom, eu concordo com vocês, mas, né, como eu sou antropólogo e vou tentar aqui trazer um pouco da opinião, ou enfim, do que os meus interlocutores entendem, né, do que é a saúde e do que é a doença, eu percebo que eles veem a questão da saúde muito próxima desse, vamos colocar assim, desse senso comum, né, do que seja a saúde, que é essa questão de você não ter doença. Então, eu percebo que, pelo menos para essas pessoas com quem eu faço trabalho de campo e faço pesquisa, a ideia de você ser uma pessoa saudável é uma ideia de alguém que não apresente, pelo menos, sintomas visíveis. Acho que o que modifica a ideia ali não é tanto a da saúde, mas a da doença em si. Eu percebo que tem uma concepção de doença que é um pouco diferente daquilo que é perigoso, daquilo que oferece risco, daquilo que é lido como algo contagioso, é algo que não corresponde necessariamente a esses preceitos mais científicos, né? É uma coisa que eles elaboram e criam ali na própria prática sexual. Então, eu acho que o que se diferencia mais é a questão da doença, do que é a doença do que é a saúde. Então, outro conceito que a gente que podemos pensar, né, além da questão da saúde, é a questão, é a palavra sexualidade, né? Queria, assim, pedir para que vocês, a partir do ponto de vista de vocês, o que seria sexualidade? Complicada essa pergunta, porque ela é ampla, né? A ideia de sexualidade, para mim, né, tá muito relacionada à questão do bem-estar e muito próximo da ideia de saúde que a gente estava conversando, né? E aí, como a gente está falando de sexualidade, acho que talvez seja você estar bem com seus desejos e você poder ter, acho que uma forma de experimentação e de exercício positivo da sexualidade seria esse. Eu acho que também é um pouco próximo do que os meus interlocutores pensam sobre do que seja sexualidade, porque tem a ver com essa liberdade de poder colocar os próprios desejos em prática. Sim. Sabe? Acho que está um pouco relacionado com isso, sendo que ali tem uma certa diferença entre as práticas, porque eles colocam, tem as práticas que são mais relacionadas ao sentimento e à emoção, no sentido de coisas mais românticas, afetivas e tal, e tem as coisas mais sexuais, assim, que são relacionadas mais a, sei lá, a putaria, né? Tipo, ao aspecto mais mecânico da coisa, vamos dizer assim. E eu acho que eu percebo um pouco essa diferenciação, sendo que sexualidade é tudo isso também, né? Engloba isso, ainda que tenha essa hierarquia entre as práticas. Legal. Eu fiquei pensando, do ponto de vista da psicologia ou da psicanálise, o que seria uma boa saúde sexual? Tá. Bom, a maneira como eu compreendo a sexualidade acaba vindo desse lugar. A sexualidade em si, ela está muito para além do sexo, dessa expressão do erotismo, talvez.
Por outro lado, aqui talvez o que a gente esteja tentando compreender seja justamente a prática sexual em si, né? A relação, o ato sexual em si. E daí, pensando por esse caminho, o que daí é para a gente considerar talvez uma boa saúde sexual, eu acho que passa um tanto pelo que o Vitor já trouxe para a gente, né? Que é da questão de você poder viver e expressar a tua sexualidade, viver e expressar as tuas fantasias, enfim, obter prazer sem prejuízos, né? E prejuízos em que sentido? Tanto no sentido do sofrimento psicológico que isso eventualmente possa trazer, da angústia, do medo, seja pela rejeição, pelo preconceito, enfim, mas também prejuízo no sentido de saúde, né? E até considerando que daí nesse aspecto talvez epidemiológico que passa pela coisa, se você transa com várias pessoas, e se a gente for considerar que existem infecções que se transmitem através da relação sexual, a gente precisa ter esse olhar também do sexo enquanto algo que afeta o coletivo. Entendi. Uma coisa que me chamou a atenção, assim, que me chamou a atenção na fala do Vitor, é a questão das hierarquias no sexo. Eu fiquei pensando também na questão do sexo bom, sexo ruim. Existe sexo bom, sexo ruim para essas pessoas? Como que é? Olha, eu acho que não. Eu acho que o que tem é o sexo que... Acho que tem o sexo que eles veem como algo que pode ser vivido socialmente, no sentido de, que vai ser esse sexo heteronormativo, né? E aí eles não vão sofrer sanções com relação àquilo. Mas tem o sexo que ele, exatamente por ter as sanções, ele também tem um certo prazer no risco, no perigo, no proibido, na transgressão, sabe? E aí por isso ele também vai ser valorizado, ainda que ele não seja um sexo que ele traga para o espaço doméstico dele, para o espaço familiar, das relações mais próximas. É uma coisa que é vivida meio no anonimato, meio escondida, aquela coisa clássica dos aplicativos, né? Discreto no sigilo, sabe? Então, é um pouco por aí. Eu acho que a hierarquia, acho que ela é criada, pelo menos do que eu percebo, por causa dessas sanções ou como ele é vivido na sociedade, de uma forma geral. Eu nunca tinha ouvido falar dessa distinção entre sexo bom e sexo ruim, e eu também fiquei curioso, até fiquei feliz que o Guto perguntou. Eu acho que dentro desses conceitos que você trouxe, é uma coisa que a gente sempre, inevitavelmente, acaba entrando em contato, principalmente nos aplicativos, como você trouxe. E eu realmente fiquei reflexivo quanto a isso, porque eu acho que esse sexo ruim é uma prática que, de certa forma, se a gente for levar em consideração, muitas pessoas vivenciam. E trazendo um pouco mais para a nossa realidade atual, da pandemia, eu acho que já fazendo o link com o que vai ser falado posteriormente, é uma coisa que me chama a atenção, porque eu acho que dentro desse momento, onde a gente não tem contato com muita gente, onde a gente acaba ficando, né, mais fechado nas nossas casas, sem poder sair e talvez trazer uma dinâmica para o nosso dia a dia, a gente acaba se colocando em situações onde esse sexo ruim, entre aspas, né, é muito mais presente. E aí eu queria saber um pouco mais, eu acho que tanto do Victor quanto do Alan, afinal de contas, né, vocês são bem mais gabaritados para falar sobre isso, em relação a como vocês estão sentindo essa questão do uso dos aplicativos nesse momento. Porque eu, particularmente, dentro dessa situação de pandemia, eu realmente me isolei, parei de usar aplicativos e quando uso é muito mais para conversar do que para marcar um encontro. Eu sou uma pessoa muito paranoica em relação ao vírus e o Guto sabe disso, então para mim é meio difícil às vezes assim me expor. E eu acho que essa não é a realidade de muita gente, até por uma questão de saúde mental, que acaba realmente acionando o uso de aplicativos, de programas, né, de relacionamento, para talvez buscar de alguma forma uma sensação de saúde sexual ou de sexualidade, né, que foram termos que a gente trouxe, para tentar realmente aliviar talvez a angústia do dia a dia. Não, Quer pode começar? falar, eu aguardo.
Eu só ia comentar aqui essa ideia também do sexo bom e do sexo ruim, né? Na verdade, é um conceito que a teórica feminista Gayle Rubin tem no texto dela, Pensando o Sexo, e aí ela diz que na sociedade ocidental, de uma forma geral, tem uma hierarquia, né? Como se fosse uma pirâmide das práticas sexuais. E claro que o sexo heterossexual para fins reprodutivos está lá no topo, monogâmico para fins reprodutivos está lá no topo, e aí vai meio que decaindo. Então é o sexo heterossexual, monogâmico, mas para prazer e não para reprodução tá logo abaixo, entendeu? E aí vai decaindo, né, entre aspas, assim. Vem dela, né, essa ideia da hierarquia das práticas, do sexo entendi. bom. Nossa. E... Bom, dos aplicativos, né? Olha, do que eu percebo aqui no Rio é que não parou. Que as pessoas, elas continuam se encontrando, eu não vou dizer normalmente, né? Mas elas continuam fazendo uso e continuam se encontrando. Acho que tem alguns recortes assim que podem fazer com que esses encontros sejam mais frequentes ou não, do tipo a pessoa mora sozinho, ou já ter tido a Covid e aí se sente mais à vontade para fazer alguma coisa. Eu percebo que tem muito a ver também com uma sensação de proximidade maior com a doença ou não, por exemplo. Se algum parente próximo pegou ou teve, então naquele auge ali de tensão com relação àquilo, a pessoa não vai procurar, sabe? Mas aí depois, quando passa, ok, se sente mais à vontade para fazer. Então acho que vai variar um pouco a partir dessa proximidade ou não com a doença e dessa facilitação do encontro, né? Se a pessoa, por exemplo, tem idoso morando, ou pessoa de grupo de risco morando na mesma casa e tal. E eu vejo que também uma outra coisa que eu percebi é de algumas perguntas, né, que a gente poderia colocar nessa ideia de redução de danos, porque eu vejo algumas preocupações do tipo, você já teve a doença, tá com sintomas, tá encontrando outras pessoas, quase como se fosse um questionário que pudesse trazer mais maior segurança, né, um maior conforto para que a prática seja. Há quem brinque até, né, Victor? Às vezes, enfim, lá no COA acaba atendendo algum profissional da saúde ou outro, eles até chegam a utilizar o termo anamnese para isso. Você faz uma anamnese com a pessoa que você está marcando o encontro, né, e pergunta, enfim, verifica se a pessoa tem algum sintoma ou algo assim. Então isso acaba rolando. Faz, cara. Eu por exemplo, eu fiz uma entrevista com um garoto de programa que ele falou que no início, assim, da pandemia, tipo lá em março de 2020, do isolamento, né, primeiro ele tentou fazer com que as coisas fossem mais virtuais, começou a vender fotos, vídeos, fazer chamadas e tal, mas aquilo ali não durou muito tempo, né, porque não trouxe muito retorno para ele, então ele voltou a fazer os programas presenciais. Só que aí ele conta justamente essa coisa das ondas, né? Vou usar esse termo, porque às vezes a preocupação das pessoas aumentam e às vezes elas diminuem. Então, assim, no auge da preocupação das pessoas, ele falou que tinha programas que a quantidade de protocolos anti-Covid que ele tinha que fazer, do tipo chegar, colocar o tênis do lado de fora, usar talheres descartáveis, medir a temperatura, usar álcool em gel, fuder de máscara. Pode falar fuder, né, gente? Tá. Usar a máscara no ato sexual. Então, tipo, essas preocupações, elas ficavam mais ali prementes, né? Tipo, mais urgentes, assim. E só que às vezes também isso, quando os casos começaram a diminuir, ou quando a pessoa se sentia distante da doença, ou quando ela já teve, ela se sentia mais à vontade para fazer as coisas de uma forma mais parecida com a normalidade, né, com a situação normal, vamos colocar assim. E, enfim, tem essas coisas meio engraçadas, né, que acontecem. Só um comentário rapidinho, Alan, antes de você falar. É que engraçado que eu encontrei, quando eu estava fazendo a pauta aqui, eu encontrei uma definição de saúde sexual
que faz muito digamos, ressalta muito a ideia de gestão de risco, né? E justamente para se evitar, por exemplo, infecções sexualmente transmissíveis, e além de se evitar também a questão das gestações não planejadas, e também um exercício sexual afetivo livre de imposições de violência e de discriminação. E aí eu fiquei pensando que a questão da pandemia, ela tem muita relação ainda com essa gestão, né? Com essa ideia de você pensar a sua prática, digamos, tendo em vista, além da questão das ESTs, do HIV, tendo em vista também que hoje existe essa pandemia e essa infecção, que não é sexual, mas não deixa de ser uma infecção que todo mundo tem que pensar e lidar, né? Então, é isso. Afeta a sexualidade de alguma forma. Né? Eu acho que quando você fala de autogestão de risco, Guto, isso é um termo, uma concepção que está bastante presente na enfermagem e que é algo pensado dentro da saúde coletiva já há muitos anos, né? Quando você pensa em, por exemplo, trazer o sujeito para esse processo de cuidado da questão de saúde e doença e fazer com que ele se entenda como parte desse processo e descentralize esse poder da mão do médico, por exemplo, aqui a gente já está pensando em autogestão de cuidado, né, e risco. E é um processo bem interessante porque responsabiliza esse sujeito, né, outra vez pela própria saúde, e faz com que a gente tenha esse olhar de que a coisa tá, como a gente já disse mais cedo, para além da ausência de sintomas ou da ausência de uma doença, né? Sobre a questão que o Breno trouxe da normalidade, da vida sexual, dos aplicativos, eu acho que é sempre algo para a gente se perguntar, né? Essa busca por uma normalidade, ou quando a gente faz a comparação com o dito novo normal, né, em prol do que a gente está fazendo, tem tido alguns atos, né, de se expor a um pouco mais de risco, ou de se guardar muito mais e ficar fechado em casa. E também acho bastante delicado quando a gente coloca a questão da saúde mental, por exemplo, envolvida nisso, uma vez que a saúde mental acaba se tornando desculpa para eu fazer aquilo que eu bem quero, ou para que eu simplesmente obtenha prazer, né? Quando talvez a saúde mental seja justamente saber lidar com algumas frustrações, saber lidar com a limitação imposta pela pandemia, de entender que talvez eu não possa sair transar o tempo todo agora, né? Porque, enfim, por uma questão coletiva, eu preciso entender que eu posso acabar colocando outras pessoas em risco se eu me exponho demais. Eu acho que a gente tem diferentes recortes, né, da sociedade e diferentes vivências. Eu acho que tá todo mundo sentindo de uma forma diferente. E só fazendo algumas pontuações e já explicando por que eu vou fazer. Desde que eu entrei na UFPR, eu faço pesquisa na área de virologia. Então, antes mesmo da pandemia, eu já trabalhava com vírus respiratórios, era a minha área, e até hoje faço uma pesquisa aqui, outra ali. E realmente me chama a atenção a gente estar passando por tudo isso, porque eu acho que, fugindo um pouco dessa questão da sexualidade, a gente tem essa falsa noção realmente de segurança em certos momentos, porque a gente não vê alguém próximo apresentando sintomas, ou porque alguém próximo não está com um quadro já diagnosticado, a gente acaba entrando nessa vibe de realmente poder, né, dar essa liberdade de sair, ver pessoas. E realmente me chama a atenção isso, porque eu acho que se a gente for sair desse âmbito assim, específico da pandemia, essa sensação de segurança é muito presente na nossa vida. A gente tem diferentes momentos onde a gente se sente seguro e a gente vai, enfrenta, né, e se coloca em certas circunstâncias, muitas vezes por conta de desejos. E eu realmente acho, como o Alan disse, é um momento muito mais para a gente refletir do que necessariamente para a gente talvez ir pelo calor do momento. Eu acho que é uma oportunidade muito valiosa para a gente poder estar na nossa companhia, respeitar ela e estar bem com ela, sem necessitar talvez de um parceiro ou de uma outra pessoa próxima.
Eu realmente espero, né, aí já fazendo talvez um apelo para quem for ouvir, que as pessoas comecem a ficar um pouco mais conscientes em relação a realmente essa situação da pandemia. Eu acho que a gente teve um momento, né, eu acho que todo mundo notou isso no final do ano passado, onde a gente teve basicamente um platô na quantidade de casos, né, casos diários, seja de óbito, casos confirmados. Isso deu realmente uma segurança, eu falo até com uma certa propriedade, porque eu mesmo me senti mais seguro e sair, por exemplo, ver uma amiga e tudo mais. E de repente os casos foram crescendo. E se a gente for parar para observar, né, basicamente esse crescimento começou 2, 3 semanas após, né, essa primeira etapa de tranquilidade. E eu acho que a gente tem que começar a trabalhar um pouco mais isso, né? Essa falsa ideia de tranquilidade, talvez em termos pandêmicos, de forma mais específica, tem que ser olhada com um pouquinho mais de critério, com um pouquinho mais de atenção, porque definitivamente ela tem colaborado bastante para que a gente faça a manutenção dessa realidade e faça com que ela talvez se prolongue por mais tempo. Eu fiquei pensando aqui que alguma normalidade se manteve para todo mundo, ainda que a gente esteja vivendo uma situação mais limitante há um ano já. As pessoas continuaram vivendo as suas experiências sexuais, saindo, tendo encontros, seja com parcerias casuais ou parcerias fixas, mas vim dizendo isso agora por quê? Pensando justamente nisso que até o Breno mencionou, né, dessa questão ali do finalzinho do ano, e até por observar, de certa forma, se a gente for considerar, por exemplo, o perfil médio, o perfil geral das pessoas que utilizam a PrEP, que é o homem cis, gay, branco, com uma escolaridade alta, que reside nas regiões mais centrais, ou pelo menos mais bem localizadas da cidade, e que tem uma renda mais elevada, geralmente, né? E de como isso tem trazido até na vivência do sexo gay, né? O uso da PrEP de uma maneira muitas vezes indiscriminada, e isso tudo também associado a baladas, a raves, a festas, e o uso de outras substâncias, às vezes o próprio álcool, como isso de certa maneira se tornou comum e muitas vezes parece até, de certa maneira, a regra, né? Parece que todo homem gay precisa vivenciar isso, ou tem vivenciado isso com mais frequência, pelo menos com mais frequência antes da pandemia, mas ainda não deixou de existir, não se extinguiu, né? Como a gente viu algumas festas que foram fechadas, enfim, e de como isso acaba trazendo potência de um poder desse homem gay, né? É como se ele fosse indestrutível e invulnerável a tudo, né? E até a gente tem um meme de pandemia, o homem gay, tudo bem, eu estou em PrEP, né? Como se a PrEP fosse a salvadora e a coisa que resolvesse tudo nesse momento, né? O que é algo que faz com que a gente tenha que repensar a masculinidade, a homossexualidade, a junção dessas coisas e isso que a gente chama hoje de cultura gay, né? Não sei, vou fazer Vamos lá. De advogado do Importante. diabo, então. pra provocar. Eu acho que tem uma coisa que é, de fato, um investimento muito no individualismo, né? Principalmente por parte desse grupo que a gente está comentando, que é o grupo gay, cisgênero, né? Eu percebo que isso também, naquilo que se relaciona à saúde, especificamente, né, do que a gente está comentando, tem a ver com um direcionamento meio neoliberal das políticas de saúde, onde as pessoas elas se tornam única e exclusivamente responsáveis pela saúde delas, né? E eu acho que são movimentos meio que paralelos, né? Um meio que alimenta o outro. Que eu acho que, por exemplo, a própria PrEP é um reflexo disso, né? E eu não estou aqui julgando se a PrEP é uma coisa positiva ou negativa, né? Só estou comentando desses movimentos gerais que se retroalimentam. Então, nesse sentido, parando para pensar um pouco sobre a questão da pandemia, eu fico pensando, claro, a gente tem que pensar de forma coletiva. Então, você pode abrir mão um pouco do seu desejo hoje de fazer sexo, porque nós estamos nos ameaçando enquanto espécie, né? De uma forma geral, global. Claro que isso é digno e a gente tem que pensar assim nisso. Mas, ao mesmo tempo,
a gente vai fazer uma política pública dessa forma, pedindo que as pessoas elas tenham consciência ou tenham responsabilidade, jogando mais uma vez, né, a responsabilidade para elas? Ou não seria mais produtivo a gente pensar de forma pragmática que as pessoas vão fazer sexo, né? Então, por que a gente não pensa formas aonde isso traga o menor risco possível, ou algumas, ao invés de manter o discurso que acaba sendo um pouco moralista, né? Porque não estou dizendo que essa ideia do coletivo seja moralista, estou falando que ela acaba descambando, né, para coisa moralista, que não vira não só do sexo em si, mas do prazer e do lazer em geral, né? É por isso que incomoda mais as pessoas continuarem frequentando a praia ou indo a bares do que as pessoas pegando o ônibus cheio para poder ir trabalhar, né? Tem me preocupado bastante agora durante a pandemia é o acesso das pessoas à saúde, né? Eu penso mais especificamente no caso das pessoas vivendo com HIV, por exemplo. O movimento social, né, de HIV e AIDS tem se preocupado bastante com o fato de algumas pessoas terem tido medo, né, de acessar o serviço de saúde por causa da questão da Covid. Não sei se é uma questão que deveria ser pensada de uma forma um pouco mais estruturada. O que vocês acham? É que, em tese, Guto, as pessoas que vivem com HIV sabem que o serviço que vai oferecer a medicação, por exemplo, enfim, a UDM, né, a Unidade Distribuidora de Medicamento Antirretroviral, onde essa pessoa está indo buscar a sua terapia antirretroviral, é um serviço, às vezes, à parte do restante, né? Sei lá, eu tô pensando, talvez, aqui na nossa concepção, na nossa realidade em Curitiba, que tem um serviço específico para isso, né? E que, portanto, não se pensaria que a pessoa se preocuparia, ainda que esse questionamento tenha chegado até mim, por exemplo, pelas pessoas que fazem uso da PrEP, né? Alan, o serviço está funcionando, eu vi que os exames foram cancelados, eu vou ter a consulta ainda, como é que está sendo? Teve gente que me perguntou, vocês voltaram a só renovar a receita como vocês estavam fazendo no ano passado? Porque essa época do ano passado, quando a gente não sabia nada do que estava acontecendo, o que a gente fazia era simplesmente renovar a receita. Então, se a pessoa chegava no COA, fazia um teste rápido de HIV e já levava uma receita para mais 4 meses. E nessa, teve gente que ficou 6, 8 meses sem passar por uma consulta presencial, né? Não deixaram efetivamente de ser atendidas, porque de alguma maneira a gente ia monitorando via sistema, pelo menos as pessoas que tinham exames e tal, a gente conseguia dar uma olhada e foi acompanhando, vendo que estava tudo bem. Mas teve gente que não fez os exames e ainda assim manteve o uso da medicação, né? E da mesma maneira, as pessoas que estão fazendo o tratamento para HIV. Tem muitas pessoas que estão já há mais de 1 ano sem coletar CD4 de carga viral, por exemplo, né? A gente parte do pressuposto de que está tudo bem, que essas pessoas seguiram fazendo o uso adequado da medicação, que já estão usando há algum tempo, que nunca tiveram intercorrência antes e que, portanto, deve estar tudo ok. Mas eu entendo que sim, que falta às vezes uma orientação, e isso faz muita diferença. Eu, por exemplo, há poucas semanas atrás, eu recebi um caso de uma pessoa que foi diagnosticada com HIV, fez um teste de farmácia e tal, e veio no COA para fazer o teste confirmatório, e a gente iniciou o tratamento dessa pessoa já em 1, 2 dias, né? E a parceria dessa pessoa reside em um outro município, aqui da região metropolitana de Curitiba, e fez um teste também no mesmo dia que esse rapaz, e o teste também tinha dado positivo, portanto também precisaria entrar em tratamento, porém foi pelo seu município. E esse paciente que eu atendi já estava com a medicação há 1 mês e o parceiro dele ainda não tinha iniciado o tratamento, né? E em algum momento a gente entrou em contato, ele me procurou para entender se estava tudo bem, porque ele começou a ficar preocupado, né? Afinal de contas, o meu namorado começou a se tratar, eu não ainda, o que está acontecendo comigo, né? E o que eu verifiquei? Ele basicamente estava solto no escuro, né? Ele estava sem nenhuma orientação, ele tinha feito um teste, o teste tinha dado positivo, e assim, foi no CTA da cidade onde ele mora, e o CTA falou, tá bom, vamos repetir os teus testes, fizeram novamente os sorológicos e disseram, quando a gente tiver notícias a gente te avisa. E o cara ficou assim quase 1 mês sem nenhuma orientação, né? E daí quando a gente pega a questão do HIV e toda a história que se tem, é evidente que as pessoas vão ficar preocupadas, né? Não é por acaso que às vezes as pessoas me perguntam quando eu me entrego o diagnóstico,
Alan, e agora? O que vai acontecer comigo? Né? Eu vou morrer? Ou às vezes as pessoas mencionam, meu Deus, a minha vida agora acabou. Né? A gente ainda associa muito o HIV à morte. Né? E imagine você receber um diagnóstico, saber que você está com um vírus e não saber nada. Né? Então, se ele minimamente tivesse tido alguém que tivesse escutado, acolhido e informado, ele já não estaria tão angustiado. Né? E isso teria feito muita diferença. E acho que da mesma maneira para as demais questões. E daí, se a gente pensa aqui, né, na saúde sexual de uma maneira mais ampla, né, como se prevenir, o que utilizar, de que maneira, o que é PEP, o que é PrEP, o que te oferece risco, o que não, como que você vai fazer para reduzir o risco em uma determinada situação, né? Eu acho que isso tudo são coisas que favorecem e que trazem um pouco mais de paz para a gente nesse momento caótico que a gente está vivendo. Eu li que em alguns países, os departamentos de saúde, né, em alguns lugares, secretarias de saúde, elaboraram cartilhas para tentar reduzir os riscos, pensando na questão dos encontros sexuais, né, nos encontros afetivos ou sexuais. Algumas dessas propostas assim, me chamaram bastante atenção. Por exemplo, o uso de máscaras durante o ato sexual. Eu achei, assim, pessoalmente achei muito interessante, né, de perceber que alguns lugares se preocuparam, mas até que ponto é uma coisa realizável esses protocolos, né? Eu acho muito legal a iniciativa, né? Acho que vai um pouco naquilo que eu falei antes da necessidade de se pensar alternativas, né? Para o fato das pessoas, enfim, quererem exercer a sexualidade delas e que vão fazer isso. Eu acho que muito da dificuldade nossa de pensar também em algo parecido, semelhante aqui no Brasil, vem um pouco dessa coisa do moralismo, como eu tinha dito. Acho a iniciativa boa. Aqui no Brasil a gente viu algumas coisas, principalmente nos perfis pessoais de alguns infectologistas, alguns médicos infectologistas, principalmente médicos LGBTs. Alguns canais também no YouTube pensaram isso de alguma forma, ou seja, nessas redes pessoais, essas figuras indicaram alguma coisa, né, nesse sentido. E com relação a factibilidade, né, disso, talvez a máscara pode ser uma alternativa. Para pessoas mais próximas, talvez essa questão da anamnese, né, que a gente estava conversando antes, né? Tipo, de perguntar se a pessoa tem sintomas, de medir a temperatura, se ela tá saindo de casa, se ela está pegando transporte público, há quanto tempo que ela não teve contato com outras pessoas, né, de aglomeração, enfim, seriam outras alternativas. Hoje eu só quero dar e não fazer amor. Amor distrai de descobrir toda a possibilidade que me satisfaz. Eu quero mais, sentindo um ponto único. Eu quero mais, sentir todo o conjunto. Te quero, bicho, e um novo jeito de gemer. Uma coisa que foi bastante relatado é a questão da diminuição de parceiros também. Né, pessoas que, por exemplo, tinham vários parceiros eventuais, diminuíram para um, para tentar diminuir os riscos, né? Sim. Eu achei uma ideia interessante também, né? Uma forma de diminuir aí as possibilidades de infecção e tal. Bom, eu fiquei pensando aqui na minha rotina, né, de atendimentos lá no COA. O que eu observo, e até acredito agora há pouco sobre a questão de como o atendimento se manteve praticamente igual, exceto por algumas adaptações, é que a busca por PEP, por exemplo, por exposições com parcerias eventuais de sorologia desconhecida, ela se manteve praticamente a mesma ao longo desse tempo todo, exceto por uma diminuição ali observável lá nas primeiras semanas da pandemia. A procura pelo serviço voltou a ser praticamente a mesma. O COA ele deixou de oferecer o teste por busca espontânea. Então, o que a gente tinha com muita frequência eram pessoas que vinham só para fazer o teste. Não queriam necessariamente tomar PrEP, não estavam ali porque tinham uma consulta de PrEP, mas estavam passando e queriam se testar, porque costumavam se testar de tempos em tempos. Isso o COA deixou de fazer e, como alternativa, passou a oferecer o autoteste, né? Tanto que a gente passou a ter uma saída muito grande do autoteste, as pessoas levando
para fazerem sozinhas ou para oferecerem para alguma parceria, para amigos, enfim. E daí retornavam, claro, em caso de teste reagente ou caso tivessem algum sintoma para IST, para a gente poder tratar. Mas eu não sei se eu consegui observar muito disso, até porque ali, na prática do serviço, também não me cabe muito ficar perguntando se a pessoa substituiu mais a vida sexual dela presencial por uma prática mais virtual, né? Eu acabo não investigando muito isso ali na prática do serviço, não seria da rotina do serviço também ficar questionando o que a pessoa tem feito, se ela está se cuidando ou não está em relação à Covid, porque eu acho que não me cabe ali fazer esse julgamento sobre a prática da pessoa, né? Tá certo. Eu queria saber de vocês se vocês têm mais algum comentário, se querem divulgar o perfil de vocês, né? O contato de vocês. Bom, eu vou agradecer o convite e agradecer o papo também, muito legal trocar uma ideia sobre isso, né? Uma coisa que está tão premente, né? Que urgente, na verdade, né? E com pessoas de áreas diferentes também, eu acho isso incrível, poder dialogar dessa forma. Também quero agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui dialogando com você e com o pessoal também mais uma vez. Eu sempre fico bastante empolgado de falar desse assunto, porque, afinal de contas, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, gosto muito de viver, então lembrem de procurar os seus CTAs, as suas unidades básicas de saúde, ou o serviço de referência na sua cidade, caso precisem de PEP, de PrEP, que procurem fazer a testagem com frequência, né? Que procurem um médico caso tenham algum sintoma no corpo, algum tipo de corrimento, algum tipo de lesão, qualquer coisa assim. É importante tratar qualquer IST que seja, né? Isso considerando que vai deixar a presença de uma IST torna a pessoa mais vulnerável ao HIV. Então procurem os seus serviços de referência para fazer tratamento. Legal, obrigado. Breno, você quer dizer um tchau? O Breno vai voltar várias vezes porque ele faz parte da equipe, né? Mas eu queria agradecer o convite, em especial, em fazer parte desse episódio. Eu adorei ter sido convidado, ainda mais para tratar, né, sobre Covid, e ter tido a oportunidade de trocar ideias sobre esse tema, né, com dois profissionais de áreas tão diferentes. Eu acredito que foi um momento bem enriquecedor. Eu, particularmente, acho que vou ficar refletindo sobre algumas questões que o Victor e que o Alan trouxe ao longo da noite. Então, muito obrigado a todo mundo aí. Aqueles programas de auditório, então. Tipo, pacaria, né? Até, tchau. Tchau, gente. O Viveração é um podcast produzido pela Aliança Nacional LGBTI+. A coordenação geral e roteiro deste episódio são de Augusto Mena Barreto, com textos de apresentação de Tiago Oliveira, que também é responsável pela mixagem e edição de som. A locução inicial é de Matheus Freitas, a arte de Camila Córdova e a gestão de mídias sociais de Alisson Souza. Breno Gonçalves é responsável pela secretaria do projeto. Se você tem algum comentário, dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail viveraçãopodcast@gmail.com ou pelo nosso canal no Telegram, @Viveração. E não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Viveração Podcast no Instagram e @Viveração no Twitter. Lembrando que Viveração em todos estes casos é sem cedilha e sem tio. As fontes e recomendações feitas ao longo do episódio, assim como as músicas de trilha, estão na descrição. E não apaga a luz e nem fecha a porta. E vamos descobrir o que me excita, o que te excita, o que fazer pra